terrorista que pratica o terrorismo. A gente pratica a luta. Eu não sei vocês, mas eu não enxergo nenhum terrorista aqui. Acho que... Bom, eu não posso falar em nome deles, mas eu não sou terrorista, apesar da aparência, né, de terrorista. O povo não tá gostando e não vai pagar busão. Então vou catracar pra ir pra manifestação. Vai, concessão, acaba concessão. Vai, concessão. No dia 30 de dezembro, finalzinho do ano, né, foi confirmado o aumento da tarifa de ônibus, que costumava custar R$3 aqui, passou a custar R$3,50, né? Passe Livre, que é um movimento que acho que se credenciou aqui em São Paulo, né? Chamou uma manifestação para sexta-feira da semana passada, dia 9 de janeiro, né? Uma manifestação que tinha como objetivo principal barrar mais esse aumento da tarifa. Mas não só isso, também colocar um programa, né, para o transporte público no Brasil e na cidade de São Paulo, né, também. Né? Esse programa seria o programa da tarifa zero, né? A ideia de que o transporte ele não é uma mercadoria. Eu acho que eles têm um medo histórico agora, né? Das manifestações que a gente já conseguiu fazer em 2013 ou mesmo em 2014 contra a Copa. Eram manifestações bem radicalizadas, né? Los ríos subterráneos que recorren el mundo pueden cambiar de geografía, pero entonan el mismo canto. Y el que ahora escuchamos es de guerra y de pena. Eu acho que o PT não tem nada de esquerda. Ele finge ser o Partido dos Trabalhadores para conseguir cooptar essa luta, para conseguir cooptar o movimento dos trabalhadores, para conseguir cooptar greve, cooptar movimento sindical. Eles não têm nada de esquerda. Eu acho que a ditadura ainda continua de forma velada. Ferido num dos atos que acontecem aqui em São Paulo. Tenho a mão quebrada. O nariz foi quebrado, e eles começaram então a bater nas minhas mãos. E aí, um deles, já o terceiro ou quarto dos policiais, conseguiu me passar um rodo. Nisso eu caí, tentei levantar, mas eles já me envolviam. Então eles me imobilizaram no asfalto. Não conseguia respirar logo de cara e comecei a gritar. Algumas pessoas apareceram com 3 policiais sobre mim. Um com os 2 joelhos sobre as minhas costas, outro com o joelho sobre quase no meu pescoço, próximo ao meu pescoço, e outro pisando no meu pé. Aquí al lado, un ejército fuertemente armado y entrenado continúa su avance de muerte y destrucción. Los pasos que ha seguido son hasta ahora los de una guerra militar clásica de conquista. A manifestação de sexta-feira da semana passada foi brutalmente reprimida pela polícia militar.
Não sei se você está pegando aí na câmera, mas dá para ver já o que eles estão preparados para fazer hoje. O que o nosso movimento vem avaliando é que a elite brasileira está num período de arrancar direitos da sociedade, né? Arrancar direitos da população. No final das contas, eles estão de braços dados com a polícia, com o Estado, com as grandes empresas. Que el asalto buscará aniquilar a esa población y que cualquier hombre, mujer, niño o anciano que logre escapar escondiéndose del asalto previsiblemente sangriento será luego cazado para que la limpieza se complete y el mando militar encargado de la operación pueda reportar a sus superiores: hemos completado la misión. Sou presidente do Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Estamos aqui na manifestação do sindicato da categoria metroviária, lutando contra o aumento da passagem e, na verdade, também defendendo a estatização do transporte para que possa atender bem a população de São Paulo. Se você olhar, muitos desses jovens também são trabalhadores, tem jovens desempregados, tem jovens estudantes, mas também tem jovens trabalhadores. Isso é uma característica do Brasil. Na minha categoria tem muitos garotos que de idade são jovens, mas são trabalhadores metroviários. Então aqui, se você reparar, tem muita juventude que estuda, mas que também trabalha. Não, sobre o governo Dilma, acho que assim, a gente tem que tentar entendê-lo, né, na esteira dos governos do PT como um todo. Faz 12 anos que o PT está no governo federal do Brasil, né? Bom, ele foi eleito como um governo que deveria ser um governo de esquerda, e o que a gente vem vendo de mandato em mandato é que isso não se realiza. Eu imagino que vai ser um governo de crise pela situação econômica que está colocada e pelo próprio governo que ela montou. Ela montou um governo mais ligado aos empresários, existe uma crise econômica, a população tende a reclamar e ela vai ter uma dificuldade muito grande. O movimento Passe Livre não dialoga com o governo, não em gabinete, não em um lugar fechado, não em uma secretaria. O nosso diálogo é feito nas ruas. A gente está com a pauta que é contra a tarifa e contra o aumento. Aqui em São Paulo, por exemplo, quem quiser andar de ônibus e não tiver dinheiro, não vai andar, porque é pago. Então nós entendemos o transporte igual a saúde e a educação. Deveria ser um direito da população, portanto, deveria ser gratuito. Neste primeiro momento, nós estamos lutando contra o aumento e pela redução da tarifa, mas com a intenção, sim, de que ele fosse gratuito. E quem pagaria a conta do transporte seriam os grandes empresários, porque eles são os maiores beneficiários desse transporte. A partir do momento que tem essa luta do transporte, as pessoas vão para a rua dizendo eu quero melhorar minha vida no transporte, quando também que já está com problema de água em São Paulo, por exemplo, os trabalhadores e a população também vão reclamar. Então uma luta ajuda a outra. Se for derrotado aqui, enfraquece as outras lutas. Se for vitorioso aqui, nos ajuda nos outros processos. Que a gente chama de construir o poder popular. Os governos que já estão numa situação de crise, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já não tem mais água, a gente tem uma tarifa altíssima, né? A gente está numa situação economicamente muito ruim, muito frustrante, que a juventude está grande parte desempregada, que é um pouco a gente se enfrentar com o governo e dizer não, a gente não aceita receber ataque, a gente não aceita diminuir a nossa qualidade de vida que já está num limite difícil. Para baixo disso a gente vai para a rua, a gente vai lutar, a gente vai fazer protesto, a gente vai fazer ocupação, a gente vai fazer greve, né? A gente vai fazer movimento.
cómo explicarlo, pero resulta que sí, que las palabras desde lejos tal vez no alcanzan a detener una bomba, pero son como si se abriera una grieta en la negra habitación de la muerte y una lucecita se colara. Por lo demás, pasará lo que de por sí va a pasar.